Olá, meu povo, boa noite, grande governador Valadares, boa noite, Brasil. O mundo está em conflito, o Brasil não é diferente. Os nossos tempos são de aflição, de angústia, o estresse, os conflitos sociais, familiares, onde quer que exista duas ou mais pessoas, né? A ansiedade, podemos dizer, é uma das grandes doenças do momento. As pessoas se preocupam cada vez mais com como será o dia de amanhã. O que poderá nos ocorrer? Preocupar significa se ocupar antecipadamente com algo que provavelmente, possivelmente, nem vai acontecer. Mas a cultura, as circunstâncias nos levaram a esse estado de coisas. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz para termos bom ânimo, para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, pois o amanhã a Deus pertence. A palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática, nos diz para descansarmos no Senhor. Existe uma fábula que diz o seguinte: um jovem índio, numa comunidade indígena, um jovem índio, ele se sentiu injustiçado por um companheiro, por um jovem tanto quanto ele. E ele não reagiu àquele insulto, àquela provocação, àquela injustiça. Ele procurou seu avô para se aconselhar. E foi ao seu avô, relatou o ocorrido e perguntou ao seu avô como que devemos proceder em tais circunstâncias. Aquele ancião índio se dirigiu ao seu neto, aquele jovem índio, e disse: olha, meu neto, isso também me acontece. Toda vez que eu me deparo com uma situação de injustiça, eu me sinto angustiado, tento me conter, mas vem uma vontade muito grande de reagir àquela situação. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Assim dizia o velho índio. O lobo mau e o lobo bom. O lobo bom é aquele que perdoa, que se contém diante das agressões, diante das injustiças. É aquele que pensa antes de reagir às provocações. O lobo mau já é impulsivo, ele reage, ele grita, ele xinga, ele humilha, ele é violento. Assim é o lobo mau. O lobo mau não perdoa, o lobo bom perdoa. O lobo mau agride com palavras e com fisicamente também. O lobo bom já não é assim. Ele conta, como se diz, até 10 quando é provocado, quando é injustiçado. E aí, diante daqueles esclarecimentos do velho índio, o jovem índio, o neto daquele ancião, se dirigiu ao seu avô e perguntou: avô, desses dois lobos, entre o mal e o bom, qual dos dois vence o conflito? Aquele índio experiente, já com bastante idade, fitou os olhos do seu neto e disse: vence aquele que eu alimentar. Assim somos nós, meus amigos, meu amigo, minha amiga. É como se tivéssemos dentro de nós dois lobos,
um mal e um bom. As provocações, é como a palavra de Deus diz, as tentações vêm a todo momento. Cabe a cada um de nós alimentarmos o lobo bom que temos em nós, para perdoarmos, para não reagirmos às injustiças, senão quando isso se fizer necessário para fazer justiça, aí é necessário reagir. Mas fora disso, que pensemos antes de qualquer atitude desesperada, mediante uma provocação que possamos sofrer a qualquer momento. Está no ar o programa Na Íntegra, mais que um programa, um movimento que se dispõe a interferir positivamente na história. Programa Na Íntegra, que é a voz do povo e que respeita a sua inteligência. E é exatamente em razão dessas circunstâncias, desses conflitos sociais, desses dilemas individuais que acometem a todos nós, é que precisamos cada vez mais nos agarrarmos à santa, poderosa e verdadeira Palavra de Deus. Por isso, conosco hoje, aqui na Câmara 2, mais uma vez, o nosso pastor Vando, Pastor Vando, pregador do megafone, ele vai responder a perguntas, vamos dizer, palpitantes, dos nossos telespectadores aqui na noite de hoje, nessa edição do programa Na Íntegra. Pastor Vando, a paz do Senhor Jesus, Senhor Jesus. É uma alegria, ter o Senhor aqui conosco mais uma vez para falarmos de assuntos, de temas da mais alta importância. Como sempre falamos, o programa Na Íntegra não é mais um programa. O programa Na Íntegra existe para fazer a diferença, para tornar a vida das pessoas melhor, para tornar a nossa sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, onde haja mais prazer em viver e viver, como nos diz também a palavra de Deus, em abundância. Pastor Vando, sim, as perguntas já começaram a chegar e você, amigo telespectador, amiga telespectadora também, faça perguntas ao pastor para dirigirmos aqui ao pastor Vando, pregador do megafone. Porque vivemos num mundo de conflitos, mas também de muitas dúvidas. Muita coisa as pessoas querem saber. E ninguém melhor do que um pastor, um homem de Deus, para sanar aqui muitas dúvidas, nossas também aqui e dos nossos telespectadores. Mas, pastor, fique à vontade para uma saudação inicial aos nossos amigos telespectadores. Olá, telespectadores, uma boa noite a todos os ouvintes do programa Na Íntegra, o canal que tem levado o entendimento, tem abrido aí a visão das pessoas. Quero deixar um abraço aí para minha esposa, para a Nuzete, meu pastor Nelito, minhas filhas de Lênia, de Nélia, toda a minha família, a minha descendência. Que Deus abençoe todos vocês. Estou aqui mais uma vez. Para mim é uma honra estar no programa Na Íntegra, trazendo aí esclarecimento, dúvidas e questionamento à luz da Bíblia. Tudo que será ministrado aqui será à luz da palavra de Deus nessa noite. Fique conosco, amém? Tire a sua dúvida, questionamento. Estamos aqui para responder às suas dúvidas e seus questionamentos nessa noite. É isso aí, pastor. Pastor, quando falamos de igreja, muitas pessoas não sabem exatamente o que vem a ser igreja, não é? Quando perguntamos a alguém ou nos referimos à igreja, a pessoa logo pensa numa denominação cristã ou de outra religião também, Igreja Assembleia de Deus, Quadrangular, Batista, Presbiteriana, as pessoas pensam que igreja é isso, são essas denominações. Mas na verdade, pastor, o que vem a ser igreja e especialmente igreja cristã?
A igreja à luz da Bíblia, né? Isso está falando de duas igrejas. Né? Conhecemos a igreja por 4 paredes, né? Onde é um templo de adoração. Mas a igreja verdadeira somos nós. A Bíblia vai dizer no livro de Coríntios: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Essa é a verdadeira igreja, que não pode se corromper, não pode se contaminar, não pode se sujar. É a verdadeira igreja. Temos que ter a igreja de 4 paredes, sim, aonde se ajuntamos para aprender à luz da Bíblia. Ou seja, naquele tempo existia as tendas, né, onde se juntava ali para ensinar o povo. Mas quando trazemos para nossos dias, a igreja verdadeira somos nós, somos templo e morada do Espírito Santo. E a igreja também local, que é as 4 paredes. Mas a verdadeira igreja somos nós, templo e morada do Espírito Santo. Eu penso que a gente poderia dizer, o senhor disse muito bem, pastor, explicou exatamente o que vem a ser igreja, né? Mas nós temos comunidades cristãs, né? Que são as denominações cristãs, né? Entre elas a Igreja Católica, o que se chama de Igreja Católica, na verdade, é uma comunidade cristã. A Igreja Católica, na minha avaliação e na minha maneira de entender as coisas, é uma denominação cristã, tanto quanto as demais denominações cristãs. Sim. E a gente poderia citar aqui centenas delas, né? Evidentemente que a Igreja Católica vamos dizer, é a mais antiga, é a mais tradicional, é a que mais que tem abrangência maior no mundo inteiro. Talvez hoje nem tanto, né? Porque muitas denominações cresceram bastante, mas a gente poderia dizer que todas essas denominações são comunidades cristãs, instituições religiosas, e é assim que o nosso direito nos diz, né? São instituições religiosas, mas que igreja cristã mesmo é aquela que foi fundada por Jesus Cristo, quando ele se voltou a Pedro e disse: tu és pedra, e sobre essa pedra, com 2 S's, Sim. E não é? Com 2 S. Edificarei a minha igreja. Sim. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E igreja então passou a ser igreja cristã. Passou a ser o conjunto de pessoas seguidoras de Jesus Cristo. Então, todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, que possuem, se nortear, vamos dizer assim, segundo os ensinamentos que nos trouxe Jesus Cristo, compõem a igreja cristã no planeta Terra. Isso Sim. é que é a igreja cristã. Com certeza. Né? É bom que não haja dúvida sobre isso, porque muita gente, pastor, fica querendo, né? Ao longo da história, muitas denominações já se arvoraram, não é, na pretensão de dizer que a igreja cristã é aquela denominação ali. Só vai ser salvo quem está aqui nessa denominação, não é? Denominação A, B, C. A igreja de Jesus Cristo não tem CNPJ. Com certeza. Não é? A igreja de Jesus Cristo não tem CNPJ. E outra, é importante fazermos a distinção entre igreja visível e invisível. A igreja cristã é a igreja que vai realmente, a igreja do arrebatamento, a igreja da salvação, ela é invisível. Só Jesus Cristo sabe quem pertence a ela. Não sou eu, né, como se diz, né, comedor de arroz e feijão, que vou dizer, né, fulano de tal A, B, é cristão ou não, está salvo ou não. Quem sabe é só Jesus Cristo, quem efetivamente, realmente faz parte da igreja cristã no planeta Terra. Não é isso? Sim. Que são os seguidores de Jesus Cristo. Mas quem vai saber quem é ou não seguidor de verdade é só Ele. E por falar em Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, né, da terra, Jesus Cristo, que Deus, né, tinha o Senhor Jesus Cristo como o seu. João 3,16,
Deus deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E pastor, por falar em Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo para o senhor? Jesus Cristo, à luz da Bíblia, ele diz: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que está em mim não andará em trevas, mas andará na luz. Jesus, ele veio, exatamente para tirar o homem, tirar a mulher da escuridão. Jesus, ele é a luz. Ele diz: eu sou a fonte de água viva, eu sou o pão que desci do céu. Então Jesus, ele está dizendo: eu sou sustento do homem, sou sustento da mulher, eu sou sustento da nação. Jesus, ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Esse é o Jesus que nos trouxe, que nos traz esse vigor, que nos traz a existência. Esse é o Jesus que diz: eu sou a fonte, eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Perfeito, pastor. Então Deus deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para salvar a humanidade. Ou seja, Jesus Cristo estava lá na sua glória, se fez carne, habitou entre nós, sofreu todo tipo de humilhação. Sim. E foi crucificado, inclusive, e por amor a todos nós. Essa é que é a verdade. Mas Jesus Cristo, ele se entregou por nós porque sabia que havia um bem muito precioso, que ele poderia nos proporcionar, que é a salvação eterna. A salvação eterna, ou seja, não tem fim. Em Apocalipse diz, não é isso? Sim. Que lá não haverá, na eternidade, nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, não haverá choro, pranto, dor, tristeza, só alegria, e eternamente junto com o Pai, junto com o Filho, junto com os salvos em Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que assim como nos dias de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, assim também será na vinda do Filho do Homem. Essa palavra, ela é maravilhosa. Com certeza. Não é? Porque a gente começa a imaginar, nos dias de Noé ali, por orientação e determinação de Deus, ele construía a arca, não é? Porque viria um dilúvio e ele construía a arca e as pessoas zombavam dele, não queriam saber de salvação, não estavam preocupadas as pessoas com as palavras de Noé. Com certeza. No entanto, a arca que Noé construía era a salvação que havia, que estava sendo proporcionada àquelas pessoas. E somente Noé, sua esposa, e os seus 3 filhos e as suas 3 noras acabaram se salvando. Todo o resto da humanidade que então havia pereceu, morreu, sem salvação. E assim nos diz então a palavra de Deus, porque nos diz que assim como nos dias de Noé, assim será também quando da vinda da volta de Jesus Cristo. E a gente percebe que exatamente como acontecia dos dias de Noé, pastor, acontece também nos nossos dias. Com certeza. As pessoas não querem saber, não é? É muito entretenimento, é muita rede social, é muito youtuber, é tanta coisa para desviar a atenção das pessoas daquilo que realmente interessa, que é a garantia da vida eterna na pessoa de Jesus Cristo, que, infelizmente, a maior parte está se perdendo. Então, por falar, pastor, em salvação eterna, na possibilidade de uma salvação eterna na pessoa de Jesus Cristo, onde poderemos viver eternamente. Olha o que é isso, Jesus Cristo falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa promessa de Jesus Cristo era para os nossos dias e para a eternidade também. Então, pastor, a pergunta
é a seguinte: o que fazer? O que fazer? O que o homem, a mulher, as pessoas em geral devem fazer para ter essa vida eterna, essa salvação, onde os salvos poderão passar a eternidade com Deus, com Jesus, sem dor, sem sofrimento, sem lágrima, sem desespero, sem aborrecimento, só alegria. Como é que a gente tem que fazer, pastor? O primeiro ponto está no livro da Epístola: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama as coisas do mundo, a Bíblia diz que o amor de Deus não se encontra dele. Ou seja, o primeiro ponto é renúncia. Renunciar tudo que desagrada o coração de Deus. Isso é um dos pontos para você obter tudo que o Dr. Rui acabou de falar. Não ameis o mundo. Ou seja, renúncia total. Renuncia tudo e você irá para o lugar celestial, que a Bíblia nos afirma dizendo, e é verdade. É isso aí, pastor. E a gente poderia resumir dizendo o seguinte: para ser salvo, precisa de duas coisas. Em resumo, né? Sim. Precisa ser santo e precisa perseverar até o fim. Porque a palavra de Deus nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E santidade significa exatamente o que o pastor acabou de dizer. Nos separarmos daquilo que desagrada a Deus. Porque quem agrada o mundo desagrada a Deus. Essa é que é a verdade. Então, duas coisas precisa o homem e a mulher fazer para ter essa salvação oferecida por Jesus Cristo, né? Que é a vida eterna, né? Ser santo e perseverar nessa santificação até o fim. Vamos agora a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta e o pastor respondendo a perguntas ainda mais palpitantes. Até já! É isso aí, programa Na Íntegra está de volta, programa Na Íntegra, que é a voz do povo e que respeita a sua inteligência. Hoje estamos com o pastor Vando. Pastor Vando, pregador do Megafone, está respondendo a perguntas importantes, palpitantes. E agora, no primeiro bloco, respondeu o pastor Vando algumas perguntas mais tranquilas, né? Sobre o que é a igreja, quem é Jesus Cristo, o que fazer para sermos salvos. Agora, segundo bloco, perguntas mais palpitantes. É isso aí. Pastor, sobre idolatria, os nossos telespectadores estão participando, e muito obrigado pela participação de todos. Programa Na Íntegra, cada vez mais audiência, cada vez maior, né? Isso é uma satisfação, uma alegria. Aqui o programa Na Íntegra é como a palavra diz, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cada vez melhor, programa Na Íntegra. Pastor, sobre idolatria, né? A pergunta é: o que é idolatria? O que caracteriza a idolatria e quais são as consequências da idolatria? A idolatria, ela é tudo que toma o espaço de Deus, que toma o espaço de Jesus Cristo. Idolatria é tudo aquilo que está na sua mente, está nas suas vistas. Idolatria é tudo aquilo que você se apega muito. Se eu for enfatizar aqui, não vai dar. Idolatria tem pessoa que idolatra o carro, o filho, a esposa, idolatra o emprego, idolatra até mesmo o seu pastor, idolatra ídolos. E quando fala de idolatria, por exemplo, eu quero enfatizar aqui cantores gospel. Tem pessoas que são fanáticas, se torna idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma o espaço de Jesus na sua mente e no seu coração. E até mesmo dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu carro. Idolatria é tudo aquilo que você se apega demais. Demais mesmo. Então nada pode ocupar no coração do homem e da mulher o lugar que é de Deus, né? Porque em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus.
sobre tudo e sobre todos, Deus. Né? E sempre que nós vivemos num mundo, pastor e amigos, o mundo do consumismo, né? O mundo do consumismo, às vezes a idolatria pode estar em uma coisa, num carro, num relógio, em qualquer coisa que a pessoa se apega demais, né? Pode estar, como bem disse o pastor, num filho. Nós amamos os nossos filhos muito, né? Nós fazemos tudo pelos nossos filhos, mas por mais que nós amemos os nossos filhos não podem ocupar em nosso coração o lugar que é de Deus. Sim. Porque Deus é tudo para nós. Ele é quem nos criou, Ele é o nosso Pai, Ele é todo poderoso, Ele é que nos proporcionou na pessoa, com a entrega de seu Filho Jesus, a nossa salvação. Deus é tudo para nós, né? Então, idolatria é pecado, e é pecado que pode, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Sim, com certeza. Né? O pecado leva o homem, caso não aconteça o arrependimento e o pedido de perdão, leva o ser humano à morte. Sim. Né? Então, todo cuidado com a idolatria, porque às vezes as pessoas pensam, idolatria, quando se fala em idolatria, muita gente pensa que é imagens de escultura, seria só isso, né? É isso também. Sim, com né? certeza. Mas idolatria é muito mais do que isso. É bom a gente se atentar, né? Pastor, outro assunto aqui, rapaz, esse, como se diz, pode dar pano para manga, hein? Vamos lá. Homossexualismo é pecado? E se for pecado, quem está no homossexualismo, o que tem que fazer? E se não tomar a atitude devida, quem está no homossexualismo, qual é a consequência disso? Vamos à Bíblia. A Bíblia diz no livro de Levítico, vai dizer o que é abominação. Abominação é tudo aquilo que Deus odeia. Mulher não deita com mulher, homem não deita com homem, ou mulher com cão, ou homem com cão. É abominação. Homossexualismo. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse 20:22, ficarão de fora os cães, feiticeiros, idólatras, prostitutos e que ama e comete a mentira. O homossexualismo, ele vem, ou seja, é uma renúncia, ele tem que querer. Eu sempre digo, homem, você vai se apresentar diante de Deus. E mulher, você vai se apresentar diante de Deus. Não tem como você, sendo homem, querendo se apresentar diante de Deus sendo mulher. Ou seja, você, mulher, querendo se apresentar diante de Deus diante de homem. Não. Você é homem, você vai apresentar como homem. Você, mulher, vai ser como mulher. É abominação aos olhos de Deus. Se não renunciar e não se arrepender e não largar a prática errônea, infelizmente, o que será? Inferno garantido, ou seja, é um carimbo, é um passaporte que está aberto. Agora, só carimba se quiser. Jesus, ele veio para libertar o homem do homossexualismo, a mulher do lesbianismo, enfim, toda a prática errônea. É exatamente isso, pastor. O senhor explicou muito bem, mas é importante também a gente esclarecer que a nossa não concordância é com a prática. Sim. Não é? Agora, quem é cristão de verdade ama a todas as pessoas indistintamente, sem qualquer discriminação, sem qualquer preconceito. Cada um, né, tem o seu livre-arbítrio para tomar a decisão que melhor lhe aprouver, melhor dizendo. E aí cada um faz a sua vida o que achar melhor. Né? Como cristão, nós devemos amar a todos. O que nós não podemos é concordar com aquilo que não tem respaldo na palavra de Deus, que não tem respaldo na Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática. A nossa bússola, a nossa regra de fé e de prática, a nossa pedra de toque se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. As práticas que têm respaldo na Bíblia, o cristão apoia, está de acordo. As práticas que não têm respaldo bíblico, antes,
são práticas abomináveis pela Bíblia, né? Aí a gente não tem como concordar, mas vamos amar do mesmo jeito. Sim, com do certeza. mesmo jeito. Tem até um pastor renomado que ele diz o seguinte: perguntaram a ele, né, se ele tivesse um filho homossexual, o que ele faria? Ele disse que discordaria do seu filho 100% e amaria o seu filho 100%. O amor e a concordância são coisas diferentes. Eu tenho o dever de amar o meu semelhante incondicionalmente. A Bíblia diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos. Porque amar só amigo, amar só o filho, amar só o irmão, que virtude tem nisso? A virtude existe, e existe até uma obrigatoriedade nesse sentido, é de amarmos, inclusive, aos nossos inimigos e a Deus sobre todas as coisas. Tomás de Aquino dizia, que já mudando um pouco, a gente já está caminhando para uma outra pergunta. Tomás de Aquino dizia que a família, pastor e amigos, família é a célula máter da sociedade. Ou seja, a principal instituição, a principal célula social se chama família. Família é a primeira instituição criada por Deus. Foi Deus que criou a família. Quando Deus criou Adão, criou Eva e ordenou que eles se multiplicassem, tivessem filhos e povoassem a terra, Deus criou ali a família. Nos nossos dias, o que mais a gente está se deparando é com as separações, com os divórcios. Meu Deus. Eu sou advogado, né? Sou advogado também, então as demandas que recebemos de pessoas casadas que querem se divorciar são inúmeras, né? É muito grande o número de pessoas que querem se divorciar. É aquilo que falamos no início do programa. Vivemos numa época de conflitos de toda ordem. As pessoas já não enquanto a Bíblia diz que a gente tem que suportar uns aos outros, as pessoas não suportam mais umas às outras. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer que sobre algo que eu costumo falar, né, com relativa frequência. Toda vez que contrariamos o manual do fabricante, dá errado, não é? Com certeza. O manual do fabricante em relação ao ser humano, porque quem nos criou foi Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então o nosso manual é a Bíblia. Toda vez que contrariamos os ensinamentos, os preceitos, os princípios bíblicos, vai dar errado. Então, quando a gente se depara com esse fenômeno, muitos casais se separando, quando a gente vai buscar as causas, a gente constata que é exatamente, pelo menos na maioria das vezes, existe ali alguém contrariando os ensinamentos bíblicos, a palavra de Deus. Ou seja, o manual do fabricante. Contrariou então o manual do fabricante, dá errado. A pergunta é, pastor, a instituição família em nossa sociedade está em crise? Sim, pois bem, vamos à luz da Bíblia. A Bíblia diz: o que uniu Deus não separa o homem. A Bíblia nunca vai dar respaldo para o divórcio. Portanto, né, quando os fariseus e escribas cercaram, ele perguntou assim: por que deu a carta para Moisés dar para nós a divórcio? Jesus disse: desde o princípio não foi assim, foi por causa da dureza dos vossos corações. O divórcio ele nunca foi permissão. O segredo está em perdoar. Ou seja, em qualquer situação que quando chega no ponto do divórcio, seja por qualquer fato, qualquer situação, o segredo é perdoar.
O segredo é você reatar novamente. Porque não podemos pegar a Bíblia e dizer, por causa da dureza do coração. O que é a dureza? A dureza é a falta de perdão. Pedro, ele disse, quantas vezes tenho que perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Ou seja, quando um homem ou uma mulher chega, vamos divorciar, vamos acabar, seja qualquer religião que seja, ou seja, está faltando o quê? O perdão. Mas nunca vai achar respaldo na Bíblia que o divórcio ele é permissão de Deus. Nunca vai achar. Porque não existe, não é permissão. O perdão sim. Independente de qualquer situação, o perdão ele tem que surgir. Tem que resgatar o perdão, porque resgatando o perdão, o casamento ele é restaurado. Perfeito, pastor. É isso aí. O perdão ele é necessário. Sempre que acontece uma ofensa, né, de uma pessoa contra a outra, né, desde que haja ali o arrependimento, o pedido de perdão, quem foi ofendido deve perdoar. Sim. Né? E quem ofendeu deve se arrepender e buscar esse perdão e a reconciliação com aquela pessoa que ofendeu. E quando isso acontece no casamento, no âmbito familiar, é necessário que aconteça esse arrependimento, esse pedido de perdão, essa reconciliação, porque isso é condição para que haja harmonia na família, no lar, né? Pastor, estamos falando aqui de família, de um fenômeno lamentável, um número muito grande de divórcios em nossa sociedade, mas quando a palavra de Deus orienta, né, sobre a questão do divórcio, ela se dirige às pessoas em geral. A pergunta aqui é sobre pastor, quando envolve a pessoa de um pastor, né, de um líder religioso, de um cristão ali, uma liderança, né? Vamos aqui nos ater à pessoa de um pastor, né? É lícito, vamos dizer assim, a um pastor, né, casar, divorciar, casar de novo. Se é lícito, em que circunstância o pastor pode fazer isso? Casado, divorcia, casa de novo, ou isso, à luz da palavra de Deus, não pode acontecer em circunstância nenhuma? Esclareça para nós, por favor, pastor. À luz da Bíblia, não dá respaldo para um pastor casar novamente. Somente se for na viuvez. Exatamente, eu quero pegar aquele trecho ali, ó, devido à dureza do coração. Ou seja, Jesus está resgatando ali, e só deu a permissão devido à dureza do coração do homem. Não é lícito, não tem respaldo bíblico para um pastor casar, porque tem pastor que casa 1, 2 ou 3 vezes. Eu quero dizer para você está complicado diante de Deus. Você não é viúva, só dá respaldo para casar novamente se for viúva. Porque a Bíblia vai dizer, se repudiar, ambos, tanto você que repudiou está no adultério, e aquela que foi repudiada está no adultério. A Bíblia vai dizer isso no livro de Coríntios, no livro de Mateus. Se você divorciou da sua esposa, e se a esposa divorciou de você, vice-versa, ambos estão no adultério. Ou seja, porque a Bíblia vai falar, quem casar com a repudiada está em adultério, e quem casar com o repudiado também está no adultério. A Bíblia não dá respaldo para um segundo casamento de um pastor, embora tenha ensinado muito errado. Não dá respaldo, não tem base bíblica, né? Se tem feito, porque tem que perdoar. Se você divorciou, ou se você está pensando, significa que você tem dificuldade de perdoar. Se você tem dificuldade de perdoar, você tem que orar muito a Deus para resgatar esse perdão, porque não tem respaldo bíblico, que uniu Deus não separou. Desde o princípio foi assim. Perfeito, pastor. Quero aqui mandar um abraço para os nossos telespectadores, né? Muita gente nos acompanhando. O tema de hoje é muito importante, muito relevante. As perguntas são muito boas, as respostas do pastor também melhores ainda. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Alguns mandaram mensagem aqui, né? Mas teve gente que mandou mensagem
dizendo que está acompanhando o programa, mas não se identificou. Mas não tem problema, eu quero te agradecer do mesmo jeito e mandar o nosso abraço aqui para você também, para todos. E continue nos prestigiando, tá? O programa na íntegra vai estar cada vez melhor, sem dúvida alguma. Pastor e amigos, dissemos aqui agora há pouco que assim como nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, assim também será na volta do Filho do Homem, Sim. que é Jesus Cristo. Eu imagino, pastor, que quando ali nos dias de Noé ele estava construindo a arca, às vezes a arca já estava até pronta, havia oportunidade para salvação, mas as pessoas não estavam nem aí. As pessoas não estavam se preocupando com aquilo, não é? Não estavam acreditando naquilo que Noé dizia. Assim como hoje muita gente não acredita. Aqui está o pastor Vando, o pregador do megafone, que vai para as ruas, vai pelas praças, vai nos hospitais, nos presídios, anunciando a palavra de Deus. Muita gente não dá crédito, infelizmente, não é? Como ali nos dias de Noé, havia, nos últimos dias, eu acredito, alguns sinais de que realmente, não é, iria acontecer aquilo que Noé dizia. Aquelas pessoas, chegou o momento, a arca estava pronta, a água começou a brotar da terra e cair também, né? Não foi aquilo instantaneamente, com toda certeza. Havia ali, a partir do momento que os sinais começaram a acontecer, a possibilidade de salvação, mas as pessoas não queriam saber. Eu acredito que nos nossos dias, pastor e amigos, algo parecido esteja acontecendo também, porque à volta, os pregadores, os servos do Senhor estão dizendo, né, que a volta do Senhor Jesus está próxima, né? Os sinais estão aí, as profecias estão se cumprindo. Pastor, queria que o Senhor nos trouxesse uma palavra para nos orientar, nos falar sobre isso, né? Quais sinais que estão acontecendo aí nos nossos dias que nos mostram que realmente a volta do Senhor Jesus está próxima? Os sinais eles estão bem claros aos nossos olhos. Muitos não querem ver e enxergar. Vamos pegar aí essa epidemia que chegou. Essa epidemia ela veio após os 2 últimos carnavais que fizeram aquele papel ali com o Filho de Deus. Se tem algo que Deus não aceita é brincar com o Filho dele. Então, ou seja, você vê que os sinais estão vindo, a gente está vendo aí tanta coisa, assim como aconteceu no tempo de Noé, está acontecendo agora. Os jornais estão falando agora, né, esse mês, né, pai violentando as filhas, padrasto violentando os filhos, enfim. Assim como foi no tempo de Noé, está sendo no tempo agora. Os sinais da volta estão diante dos nossos olhos. Então, ou seja, é nos despertarmos para os sinais de Cristo. Porque os sinais dele vêm por intermédio das coisas que estão acontecendo. Porque ele falou com Noé que ele ia vir. Por quê? Porque o povo casava, se dava em casamento, ou seja, o mundo estava perdido. Não é diferente. O que está acontecendo nos dias atuais são os sinais dele. Ele está perto. Eu sempre digo, Deus, a Bíblia fala que nenhum filho nos anos sabe quando que o pai vai voltar. Eu sempre digo, Deus já está com as mãos no banco para se levantar. Que vai ser no abrir e fechar dos olhos a volta de Deus. Exatamente, essa é que é a questão. Às vezes a pessoa fica esperando um sinal assim, tão veemente, né, que possa permitir a ela, né, a convicção, a certeza que Jesus Cristo está voltando no próximo minuto. Não vai ser assim. É como o pastor acabou de dizer, vai ser como um abrir e fechar de olhos. Vai ser como um abrir e fechar de olhos, não é? Então, todo cuidado é pouco, é preciso nos atentarmos para os sinais que estão aí acontecendo. Pastor, o programa na íntegra de hoje está caminhando já para o final,
né? Tá muito bom aqui os esclarecimentos que o senhor está prestando. Eu penso que os telespectadores estão aproveitando bastante. Todos nós estamos aprendendo muito aqui com as respostas, com os ensinamentos que o senhor está nos trazendo. Mas mudando um pouquinho aqui o foco, pastor, como é que foi o trabalho nos últimos dias de pregação do Evangelho pelas ruas, pelos hospitais, presídios de Governador Valadares? O trabalho está sendo uma bênção, muitas pessoas aí rendendo aos pés de Jesus, né? Quero enfatizar aqui, o presídio deve voltar agora, daqui a um tempo. Estou muito feliz que vai voltar às escolas, né? O pregador, o pastor Vando, vai estar em todas as escolas de Valadares, das 6h40 até as 7h, né? Ou seja, estou de volta e o trabalho está sendo uma bênção nos hospitais, nas esquinas, ou seja, pessoas estão com sede da palavra de Deus, estão aceitando a palavra de Deus, depois que o programa daí tem me dado esse apoio, né? Agradeço ao Dr. Rui, enfim, os meninos jovens que estão aqui atrás, enfim, todos, né? Tem sido uma bênção o trabalho de evangelismo, tem fluído mais, vidas têm dado mais, né, crédito, porque quem visto é lembrado. Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus, amém? O trabalho está sendo uma bênção, doutor Rui, graças a Deus. Oh, que bom, pastor. A Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, né? Tem ensinamentos assim que a gente tem que ter na memória e estar sempre meditando a respeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Tem gente que fica desesperada aí, né? Que eu tenho que ter aquele carro novo, eu tenho que ter aquele celular última geração, eu tenho que ter uma mansão, eu tenho que fazer uma viagem dos sonhos. Para com isso. Tudo isso, a Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso é que é importante. Pastor, faça uma breve oração para nós, para encerrarmos o programa hoje, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, agradeço ao Senhor por cada vida que está ouvindo esse programa. Rogo a Ti pela Tua graça, pelo Teu amor, e eu profetizo a salvação, a cura e o milagre. Pai, seja com todos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos vocês. É isso aí, glórias a Deus. O programa Na Íntegra de hoje está chegando ao final. Hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira, estaremos de volta com mais uma edição do programa Na Íntegra, uma entrevista muito especial. Até amanhã, fiquem todos com Deus.